Quero deixar para vocês hoje um vídeo, uma live aqui salva, para falar sobre os benefícios do jejum e as horas, tá? Eu sei que sempre surgem essas dúvidas. Qual que é o jejum que eu posso ser usado, que pode ser utilizado com mais frequência? Eu me inspirei num vídeo bem interessante do Dr. Eric Berger, que é um médico americano que fala bastante sobre o jejum. Eu estudei bastante os protocolos e através do vídeo dele eu vou colocar uma imagem aqui para vocês, que agora o Instagram tem esse recurso maravilhoso. Olha que legal, gente. Então, vocês estão vendo essa tela aí aparece meu rosto aqui no final, no cantinho, deixa eu ver aqui. Ótimo. Achei fantástica essa opção das lives. Agora minha assistente Juliana que me avisou. E como eu gosto muito de mostrar as imagens, fica muito mais prático. Então, nesse gráfico aqui, como que o jejum acontece no seu corpo. Eu separei para vocês, se vocês verem ali, ó, jejum intermitente, 16 horas, que é o protocolo mais utilizado, 16, 18 e 20. Esses protocolos geralmente são usados como forma de alimentação, como estilo de vida. Então, 16 horas, 18, 20 por 4. O de 16 é chamado método Lian-Gaines. O 18 é o método do dieta do guerreiro, 20 horas de jejum, onde a pessoa se alimenta 4 horas. Onde sempre pergunto, posso fazer todos os dias? Existem muitas pessoas que fazem esses protocolos intermitentes todos os dias, como estilo de vida. Então a pessoa vai se alimentar sempre daquela forma. Às vezes o objetivo dela não é mais emagrecer, o objetivo dela é manter aquele estilo de vida. Ela vai comer, fazer as alimentações, as refeições dela dentro dessas janelas. Então por isso que se chama jejum intermitente. Diferente do jejum intermitente, a gente tem os jejuns mais prolongados, periódicos. Obviamente que o jejum mais prolongado você não vai fazer toda semana. Tipo, você não vai fazer toda semana um protocolo de 72 horas, né? Uma vez por semana, 2 vezes por semana. Depende, né? Cada pessoa tem um objetivo, mas não é... Como são muitas horas, não é um jejum que a gente utiliza muito de uma forma de rotina. Porque a nossa vida hoje envolve vida social, envolve fazer refeição com a família. Então, assim, ninguém vai viver em jejum prolongado, assim, sem um objetivo. Óbvio, existem casos de pessoas que fazem como um tipo de tratamento, auxiliado pelo médico, que quer tratar algum tipo de doença, tem algum protocolo muito específico e um objetivo muito específico. Mas, como a gente diz, jejum prolongado periódico não é algo que a gente faz todos os dias como o jejum intermitente. Intermitente já se diz o nome. Ora você faz, ora não. Então, essa grande diferença da intermitência. Não é viver em jejum, não é viver com fome, não é viver comendo igual passarinho. É viver em períodos de estado alimentado e estado não alimentado. No estado alimentado, você vai comer conforme as suas necessidades, conforme os seus objetivos. Se você quer emagrecer, tem que manter o déficit calórico. Se você quer só manter o peso, você vai comer conforme a sua necessidade calórica e assim por diante. Então, jejum intermitente, por muita gente é usado como estilo de vida. Independente da quantidade que você come, você pode fazer. É onde tem as dúvidas. A pessoa faz jejum, não emagrece e culpa o jejum. Mas não é o jejum o culpado. O que não leva você a emagrecer é a forma que você está se alimentando. Então, o jejum não tem nada a ver com isso, né? São coisas diferentes. Então, dentre as horas aqui, ó, eu vou dar um zoom aqui na minha tela. Até, digamos, o protocolo aqui. 12 horas a gente já começa a ter um aumento de GH, tá? Esse GH é um hormônio do crescimento. Então, numa janela de 12 horas você já começa a ter esse aumento hormonal. Nos exercícios físicos também você tem esse aumento leve de GH, esse hormônio é muito bem visto para quem quer ganhar músculo. Então, tem pessoas que mesmo fazendo protocolos de jejuns intermitentes conseguem ganhar massa muscular, porque elas têm toda essa mudança hormonal e, claro, na hora de se alimentar, elas têm um aporte de proteínas maior, então a pessoa vai comer mais, enfim. Então, ela utiliza esse benefício do hormônio aí pro objetivo dela. A partir das 18 horas, entre 18 e 24, se vocês olharem aqui, a gente já começa
o início da autofagia, que é todo aquele reparo que a gente sempre fala. Então, algumas questões de danos de envelhecimento a níveis celulares, né? São reparos que, fazendo o jejum, não é só durante o período do jejum que você vai ter benefício, mas já foi comprovado que pessoas que têm estilo de vida utilizando o jejum intermitente, ela tem esses benefícios mesmo meses depois. Às vezes a pessoa nem continua mais fazendo tanto jejum, mas esses benefícios permanecem. Então, a partir das 24 horas, conforme esse vídeo que eu vi do Dr. Eric Berg, ele fala que os níveis de inflamação começam a ser reduzidos, reparo intestinal, então algumas células que fazem lá autofagia em relação ao intestino, a partir das 24, esses benefícios aumentam. Também alguns danos relacionados ao coração, a aterosclerose, vários tipos de doenças coronárias. Com esse protocolo de autofagia, a pessoa, através de alguns estudos, já vê alguma melhora. Então, quer dizer que a partir de 24 horas, a pessoa começa a ter esses objetivos, esses benefícios mais claros. A questão do cérebro, por isso que as pessoas falam, quando eu faço 24 ou 36 horas, eu fico mais atento, porque a questão neuronal, fatores neurotróficos que vão mudando a nossa química do cérebro. Então, a autofagia, ela começa a se estabelecer muito a partir das 24 horas, tá? Quando das 24 vocês veem aí, já começa até as 48 horas. A partir das 48 horas também há um grande aumento. Quem usa aquele aplicativo do Life Fasting, quando você vai aumentando as horas ali do jejum, quando você vai ultrapassando, ele vai marcando esses itens de autofagia, ele vai aparecendo, agora você está começando a entrar em autofagia. É bem legal esse aplicativo que ele explica isso que eu tô falando. Então, a partir das 48 horas, já se tem também estudos falando do aumento do reparo das células tronco, né, que isso tem bastante benefício também. Diminuição em risco de câncer, né, por causa do processo da autofagia, nesse período de 48 horas ele fica mais intenso. E também o reparo das mitocôndrias, que é onde, né, a origem aí da nossa, no caso da nossa absorção aí celular, de energia, enfim, esse reparo muito, muito, muito específico das mitocôndrias. Também foi atestado por estudos. E a partir das 72 horas, no caso o jejum até de 72 horas, é onde tem bastante interferência no sistema imune. Então, pessoas que têm problemas, pessoas com câncer, pessoas com problema no sistema imunológico, doenças autoimunes, geralmente os estudos colocam essas pessoas com essas doenças relacionados digamos, aos benefícios que o jejum pode causar especificamente no sistema imune. Então, quer dizer que, como eu falei, a gente tem duas maneiras aí de olhar o jejum, o intermitente e o prolongado periódico. Então, vou colocar aqui outra imagem para vocês verem. Aqui. Dos protocolos intermitentes, que são os protocolos que a gente mais utiliza no nosso dia a dia, como eu falei para vocês, 16/8 é o Liam Gaines, o 18 é onde a pessoa usa a janela de 6 horas e durante as 18 horas do dia ela vai ficar em jejum, e a dieta do guerreiro também, que é esse protocolo de 20/4. Então, esses protocolos intermitentes são os mais utilizados. Eu vou ver alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mudar aqui novamente a imagem. E esse é o protocolo 16/8, que é o mais comum, né? É o mais utilizado aí no dia a dia. Esse protocolo, muitas pessoas não têm, elas têm algum benefício, elas têm algum emagrecimento no início, mas depois fica estagnado. Geralmente ele é usado para manutenção, tanto de controle de calorias, quanto para a pessoa não estabelecer uma janela ali que ela não fique comendo o tempo todo, tá? Então eu vou deixar essa imagem na tela para vocês saberem. Esse protocolo, tem muitas pessoas que conseguem chegar no objetivo só utilizando esse protocolo, mas muitos não conseguem, porque na hora, como a janela de 8 horas é uma janela muito grande, a pessoa às vezes na hora de se alimentar, ela acaba exagerando e
E aí, quando ela exagera na quantidade, como não é um jejum tão grande, tão longo, a pessoa fica às vezes no 0 a 0, não consegue emagrecer e às vezes acaba engordando porque ultrapassa as quantidades. Então, assim, a gente sabe que os jejuns, por exemplo, o jejum de 24 horas em diante, dificilmente você vai conseguir ultrapassar as quantidades. Obviamente, você vai passar, digamos, você faz lá um jejum de 28 horas, de 36 horas, você vai ter ficado um dia todo sem nenhuma ingestão alimentar. Então, obviamente você não vai ultrapassar as quantidades ali naquele dia, e no outro dia, como você vai estar com menos fome devido aos efeitos que o jejum tem, principalmente na redução da fome, dificilmente você vai ultrapassar essas quantidades. Então, por isso que existem alguns protocolos da pessoa fazer, tipo o Brad Pillon, que faz, recomenda 24 horas 2 vezes por semana, 3 vezes por semana a pessoa faz 24 em dias alternados. Porque daí a pessoa sabe que naqueles dias a ingestão dela vai ser radicalmente menor. No outros dias ela faz umas janelas mais brandas e consegue equilibrar aí. A questão, gente, sempre o seu objetivo. Jejuns prolongados, às vezes nem sempre fazer várias vezes de 50, 60 horas vai gerar o resultado que você quer. A questão sempre no emagrecimento é a intermitência, a variação, né? E o seu corpo não pode entender que você está em constante privação. Se você vive comendo muito pouco, fazendo muito jejum, às vezes o teu organismo começa a responder de outra forma. Mas isso não acontece em 2 semanas. Isso vai acontecer se meses você está repetindo esse mesmo protocolo e comendo muito pouco. Teu corpo está sempre lá tentando lidar com aquele déficit contínuo. Então pode ter algumas pessoas param de emagrecer também porque o corpo vai tentar economizar energia. Então, a questão da intermitência ela é fantástica, porque o teu corpo transita entre essa função do estado alimentado, do estado não alimentado. Então, quando você gera um déficit mais agudo, por exemplo, você nunca faz o de 36 horas. Se durante uma semana você resolveu fazer lá uma vez de 36 mais 2 de 24, você deu um déficit agudo, né? Você teve uma transição diferente além do déficit calórico, foi algo mais abrupto. Então teu corpo vai responder, ele não vai entender aquilo como uma restrição, porque vai ser algo intermitente, algo diferente. Mas sempre quando a gente repete esses mesmos estímulos, que é o que a maioria das pessoas acabam fazendo, tem essa questão, né, de não sair muito não evoluir muito no seu objetivo, tá bom? Eu vou deixar essa live aqui para não ficar muito longa. Vou ver como ficaram as imagens aqui, eu acho que ficou legal. Foi a primeira live que eu fiz do